o ser humano, a gente não consegue fugir de conflitos, de batalhas, de guerras. Isso sempre permeou a humanidade e parece que a gente estuda ou divide os períodos históricos baseado nessas grandes batalhas. Ou tô errado, né? Não. Grandes batalhas que mudam o status quo, né? Que tira um grupo do poder e coloca outro, grandes revoluções, né? Isso daí muda a linha territorial, Sim, muda né? o sistema de governo. Você tem algumas aí, por exemplo, quando você teve o fim da Idade Média, foi justamente uma delas. Foi quando Constantinopla, que era um lugar cristão, tá bom? Que fica hoje a atual Turquia, foi dominada pelos turcos otomanos. Tanto que virou Turquia, virou Istambul. Hoje, Constantinopla é Istambul, é a mesma cidade. Porque os otomanos tomaram. Então, e realmente esse é um dos principais eventos que separa a Idade Média da Idade Moderna. A Revolução Francesa foi o que acabou com a Idade Moderna e entrou a Idade Contemporânea. Mas é claro que, né, tem pessoas que questionam essas divisões e tal. Mas isso, no mínimo, são grandes acontecimentos importantes para a separação desses momentos. Cara, a gente não sabe por que a gente gosta tanto de lutar, de guerrear, mas isso existe, no mínimo. Aí eu tava estudando recentemente sobre uma das primeiras guerras que a gente teve da humanidade. Qual? Que uma das, não é a primeira, uma das é uma que a gente não tem tanto registro. A primeira guerra foi Caim e Abel, né? Talvez. Mas a primeira treta. Só tinha dois caras. Já teve guerra. Já teve guerra. Foi o mínimo possível pra ter uma guerra. Um não dava. Tentaram muito. Vou dois, matar o agora cara, vai. pronto. Mas a primeira guerra que a gente tem grande. Não é grande, mas a primeira grande guerra que a gente tem alguma coisa é a guerra entre os Homo sapiens e os Neandertais. Putz, que eu li no Sapiens lá. Né? Isso. Hoje em dia se fala isso, né? Que a gente exterminou os caras, não foi? Sim. Tem essa linha, sim, né? o próprio Yuval Harari, que ele escreveu esse livro, ele defende essa hipótese que, tipo assim, cara, primeiro que misturou muito, né? Eles até falam que provavelmente a galera da Europa tem um DNA mais neandertal, né? Principalmente mais no Escandinavo, aquela região. E aí, porque, tipo assim, né? A gente vê o livro de história, de biologia e tal, a gente viu uma escadinha evolutiva, né? Você tinha o Neandertal, você tinha o Australopithecus, virou Homo erectus, Homo habilis, depois o Neandertal, depois o Homo sapiens. Bonitinho. Uma escadinha, né? Certo. Daí varia as escadas. Mas não é bem assim a realidade. A realidade é que constantemente conviveram uns com os outros. E dentre esses convívios, nós tivemos o convívio entre o Homo sapiens, torno aí de 150 mil, 200 mil anos atrás, com o Neandertal. O Neandertal, a gente não sabe quando, mas provavelmente antes, talvez 200, 300 mil anos, saíram da África e foram se estabelecendo na região onde hoje é a Europa. Tá. Também pegando um pouco da Ásia, tá? A gente fala pouco sobre isso. Mesmo? No Oriente Médio tinha muito Neandertal. E eles saíram antes e ficaram lá. Neandertal é uma coisa também que tem uma conotação uma pejorativa, né? Burro, cara é mó Neandertal, né? Burrão. É o fortão burrão, né? E não é verdade também. Não, eles eram tinha habilidade também. E tinha um cérebro maior do que o nosso. Então, cara, isso que eu li que meio que bugou minha cabeça. É porque como que os caras foram exterminados se eles tinham um cérebro maior que o nosso? Essa discussão rende horas, mas eu acho que vale alguns pontos trazer aqui. Primeiro, o Yuval Harari no Sapiens, nesse livro aí, que é um livro interessante, muito criticado por historiadores. É mesmo? Porque ele porque é uma linha muito tênue entre a história e o entretenimento, assim. E ele mistura um pouco, né? Claro, né? É lógico, quer vender, pô. Claro. Eu não julgo, não. Ele tá lá, vai lá, vende seu trampo. O lance é a galera acreditar, pô. Não pode também acreditar 100% sem questionar. Mas um dos pontos dele muito interessante eu fiz um curso com ele, inclusive, olha que maneiro. Sério? Eu fiz um curso online, mas era ele mesmo dando aula, assim. Isso em 2011, sei lá. E aí, enfim, o ponto dele a gente tinha uma vantagem, que era no maior número, né? Isso é uma parada revolucionária do Yuval Harari, que o que nós, Homo sapiens sabe, esse bicho aqui que tá falando e o bicho que tá ouvindo. O que a gente tem de diferente dos Neandertais e de outros animais também. Porque a gente é bicho. Claro. Por que a gente domina o mundo e os outros macacos não? Por quê? Porque a gente consegue criar imaginações coletivas. Ele deixa isso muito claro no livro, que é interessantíssimo esse ponto. Que é o quê? Só pra exemplificar. O que o meu gato tá pensando na casa dele, agora, infelizmente só vai ficar ali. Tá ligado? Infelizmente. É uma pena a gente perder tanto conteúdo aí, mas só vai ficar ali. Né? Ele não consegue chegar pra outro gato e falar, cara, eu inventei um Hamlet dos gatos aqui. Não tem como. Vou fazer uma peça. Não tem como. Não. Infelizmente a gente perdeu essa. Mas o ser humano não.
o ser humano, ele consegue passar pro outro. Pô, eu tenho aqui uma ideia e tudo mais. E inventar uma realidade coletiva. Aí o que acontece? Isso é meio que uma forma, entre aspas, de burlar a nossa limitação cognitiva. Isso é muito foda. Isso pra mim é muito foda. Do Yuval Harari. Isso é muito foda. Que é o seguinte, resumindo, né? Eu olho pra tua cara, e aí eu lembro da tua cara. Pô, a cara do Vilela tá aqui na minha cabeça. Eu consigo lembrar de... Aí ele bota um número aí que é muito questionável. É um dos pontos que os historiadores questionam. É que o Yuval Harari bota lá. Você consegue lembrar de mais 100, 150 cabeças. Tá. Do rostos, né? Que você olha. Fisionomias. Fisionomia, justamente. E aí tá lá lembrando. E aí, você tá dormindo com o teu grupo... Aí tu acorda pra dar aquela velha e boa mijadinha de madrugada, porque tu tomou muita água do rio, e aí tu vai mijar. E tu vai mijar, olha pro lado, tá um cara que tu não reconhece, pô. Esse cara eu não conheço. Aí tu fala, caralho, qual foi? Que merda é essa aqui? Tá fazendo aqui? Não, pelo amor de Deus. E aí, se tu não reconhece, tu vai arranjar uma treta ali, aí vai brigar, e aí parte do grupo, não, ele tá comigo, enfim. Entendi. Aí racha o grupo, aí acaba. O ponto do Harari é, os grupos humanos sempre chegam a 100, 200, 300 às vezes, e aí racham, se dividem em outros subgrupos. Porque a gente não consegue lembrar, o grupo não tem... o tecido social não é rígido o suficiente para ter essa manutenção. E aí que vem, e segundo Harari, a religião. Ah, tá. O que a religião faz? Pô, vamos supor que a gente... Vou pegar uma jujuba aqui, cara. Tá. Depois eu como, bom exemplo. Vou dar um exemplo, depois eu vou comer. Que é tipo assim, vamos supor que a gente tá num lugar lá e tal, e a gente olha uma pedra verde. Não tem pedra verde em lugar nenhum. A gente, caralho, pedra verde, olha essa porra, maneirinha. E aí a gente fala, pô, a partir de hoje, depois que a gente achou a pedra, a gente encontrou uma terra com muita fruta, enfim, tá bem. A partir de hoje, nós somos o bando da pedra verde. Caralho, bando da pedra verde, vamos assim, tá. E aí, beleza, esse é o nosso bando. Paquito. Memento mori. Obrigado. Pô, quase esqueci, cara. Que eu vou morrer. Olha só. Mas enfim, a gente tá lá lembrando, pô, somos o bando da Pedra Verde. E aí, beleza. Esse bando da Pedra Verde, a partir de então, a gente tem que ter sempre um colar. Pô, tô inventando um símbolo verde. Alguma coisa verde, um colar, um brinco, alguma coisa verde. E aí, vamos repetir um exemplo. Tá dando aquela mijadinha de madrugada. Tu olha pro lado, tu não reconhece um brother. Aí, quando tu vai gritar, tu olha o cordão dele, pedrinha verde. Aí tu fala, porra, moleque é fechamento, caralho. Moleque é foda. Junto. Moleque é, pô, tamo junto. E aí o que acontece? Que louco, isso cara. Enrijece o tecido social e a nossa limitação fisiológica de grupos, enfim, né? Essa limitação. Ela é aumentada. Ela é aumentada meio que sinteticamente, ou algo, sabe? Superficialmente, mas aumentada. E aí os nossos grupos começaram a ter 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. E aí os Homo sapiens... Neandertais justamente. Menores. Exatamente. Os Neandertais, falando especificamente sobre isso agora, os Neandertais, eles provavelmente, isso é provável, tem a matéria da BBC que eu li ontem sobre isso, provavelmente eles já estavam em decadência. É mesmo? Porque eles não tinham uma prática de reprodução muito variada. É o velho e bom incestinho da galera. É o Game of Thrones. O interior de Minas ficava os Neandertais. A galera de Minas gosta muito da prima. Aí... é complicado, né? Mas enfim, o lance é esse. Tipo, e aí, por eles não terem uma variedade genética muito grande, eles eram muito suscetíveis a, enfim, doenças. Porque uma doença que pega um com um gene parecido com o outro, pega todo mundo. Exato. E como os Homo sapiens ficaram mais tempo ainda na África, os Neandertais estavam antes. Ficaram mais tempo aqui, a gente teve uma variedade maior para sobreviver às adversidades, né, de doenças e tudo mais. E também problemas climáticos também. Eu não lembro agora exatamente os dados. Mas alguns problemas climáticos já estavam enfraquecendo. Chegou nós, um bondão de 10.000. Batendo o tamborzão, porra. Pedra verde, pedra verde. E aí, moleque, os caras ficaram malucos, não tancaram a gente e ganhamos, pô. Essa aí é provavelmente a primeira grande guerra que a gente enfrentou. As guerras, elas têm motivos que são parecidos em todo o tempo, só muda desculpa, mas basicamente é briga por recursos, né? Medo